pessoal, aqui é o Ribeneto e nós estamos em mais um vídeo para o blog Minha Estante. Hoje eu trago para vocês, como todo começo de mês, o diário de leitura com todos os livros que eu li no mês passado, no caso o mês de julho. Julho para mim foi o mês mais voltado aos livros físicos, já que em junho eu li bastante em livro digital e eu queria meio que compensar. E não tem tanta coisa assim para mostrar. Aham, Cláudia, senta lá. Mas enfim, espero que vocês gostem e continuem comigo até o final. Vamos lá? Bom, e o primeiro livro físico que eu li no mês de julho foi Rapture, da Lauren Kate, o quarto e último volume da série Fallen. Esse foi o primeiro livro da minha lista de meta de 12 livros para 2015 que eu consegui ler, que eu consegui finalizar. Então sim, eu mereço uma salva de palmas. Mas apesar dessa comemoração, Rapture foi bem... Como vocês já sabem, como quem acompanha o canal aqui já sabe, a série Fallen não é exatamente uma das minhas séries favoritas de todos os tempos, muito pelo contrário, eu sempre tive muitos e muitos problemas com os volumes da Lauren Kate. Então a minha expectativa para Rapture estava zero, sendo bem sincero. Mas, mesmo assim, o livro conseguiu me decepcionar, por incrível que pareça. O quarto volume ele começa exatamente do ponto exato que o terceiro livro, Paixão, finaliza. Então ela poderia ter ido muito além do que ela foi em Rapture. E ela, mais uma vez, escolheu ser pretensiosamente poética e extremamente enfadonha. Pelo começo do livro, pelos primeiros capítulos, eu realmente acreditei que ela iria imprimir ritmo e no começo realmente parecia que ela ia levar a história desse jeito. Mas então nós entramos na metade do livro e ela joga tudo pro alto e volta para aquele ritmo enfadonho, modorrento e de sempre da série Fallen. A trama basicamente é uma corrida contra o tempo, mas mesmo os personagens estando em uma caçada, ela consegue fazer com que essa caçada seja extremamente chata. Os personagens correm de um lado para o outro e ela parece tirar soluções de uma cartola, sabe? Não existe uma explicação bem embasada para eles estarem encontrando aquela solução para a história. E isso me irritou bastante. Sem falar, é lógico, na própria Lucy, a nossa protagonista Lucy, que sério, é quiçá uma das piores protagonistas que eu já li na minha vida. Ela é obtusa, ela é passiva, ela não tem voz ativa, ela é completamente dependente, e isso você percebe do primeiro ao último livro. Mas o que irrita mais é que no final existe uma virada na personalidade e que transforma ela na grande... E foi, sério, do nada, não teve preparação nenhuma para revelar essa reviravolta que teve em Rapture. Ou seja, tudo fica muito mais forçado do que já é. Enfim, eu levei praticamente um mês inteiro para ler Rapture. Foi frustrante, foi decepcionante, mesmo não esperando nada, e eu dei 2 estrelas pro quarto volume da série Fallen. Então, depois de Rapture, como eu sou extremamente masoquista, eu acabei pegando para ler A Traição de Natalie Hargrove, também da Lauren Kate, lançado em junho pela editora Galera aqui no Brasil. Esse foi o primeiro livro que a autora escreveu antes mesmo de sair Fallen. Mas o que eu descubro? Eu descubro que A Traição de Natalie Hargrove, um livro de 250 páginas no máximo, consegue ser melhor do que toda a série Fallen. Shut up! Pra falar a verdade, eu não reconheci a Lauren Kate nesse livro. A narrativa aqui é em primeira pessoa, a escrita da autora está completamente ácida, ela está irônica. Enfim, A Traição de Natalie Hargrove é um romance contemporâneo que é uma espécie de versão moderna para a tragédia Macbeth do William Shakespeare. Ele tem todo esse clima de high school, mas a autora traz elementos chaves da história do Macbeth para a Traição de Natalie Hargrove, o que já deixa implícito que essa história não é exatamente feliz. O livro é todo narrado pela Natalie. Natalie é uma garota que nasceu do lado errado da cidade, por assim dizer, do lado pobre, mas devido aos casamentos da mãe, ela acaba sendo levada ao lado rico e ali ela constrói o seu legado de popularidade. Ela se agarra a essa popularidade dela na escola, a esse status que ela criou,
E ela tenta de todas as formas apagar o passado que ela teve. Para ela, o marco dessa ascensão social vai ser obter a coroa de princesa de Palmetto Heights, que é a escola onde ela estuda. E ela porque quer que o namorado dela, que é um dos caras mais ricos da escola, cumpra todos os requisitos para que ela e ele sejam coroados príncipe e princesa de Palmetto. E que esse status dela, esse status quo dela na escola, seja fixado. Entretanto, no meio do caminho deles, nós temos Justin Balmer e logo no começo você percebe que tem uma história estranha ali entre o Justin e a Natalie. Só que a Natalie quer tirar o Justin da jogada, então depois de uma festa de Mardi Gras que eles participam, em que o Justin está vestido de mulher e completamente bêbado, a Natalie pede ajuda pro Mike para que eles amarrem o Justin em frente à igreja da cidade, para que isso cause um escândalo completo e que assim o Justin saia da disputa para ser príncipe de Palmetto. Só, né, a ideia da pessoa, o que acontece no dia seguinte? O Justin é encontrado morto, amarrado em frente à igreja. Deu merda. Enfim, os personagens desse livro, eles são deliciosamente fúteis, eles não medem esforços para um pisar em cima do outro. É a popularidade por ser popular e que funciona muito, muito, muito bem no contexto da história. Eu praticamente li A Traição de Natalie Hargrove em um dia, em 2 dias no máximo. E eu fiquei me perguntando, por que, Lauren Kate? Por que você mudou tanto assim de estilo? Enfim, dei 4 estrelas para A Traição de Natalie Hargrove. Super, super, super recomendo esse livro. E eu já deixo avisado, se você quer ler esse livro esperando um Fallen, tire o Cavalinho da Chuva, porque é completamente diferente de Fallen. Graças a Deus. E depois da Traição de Natalie Hargrove, eu peguei para ler Em Busca de Cinderela, da Colleen Hoover, que é uma novela da série Hopeless, que foi lançada aqui no Brasil também no mês passado pela editora Galera. Eu já havia lido Em Busca de Cinderela em inglês, porque é um conto que tem disponível de graça na Amazon, mas essa edição aqui contém extras que eu fui pego completamente de surpresa. Então, se você já leu Em Busca de Cinderela em inglês, eu recomendo ler em português, porque tem cenas extras e que fazem toda a diferença na história. O livro, ele conta a história do Daniel e da Six. Daniel é o melhor amigo do Holder e a Six é a melhor amiga da Sky de Um Caso Perdido. Então nós temos o encontro desses 2 personagens. E o Daniel é muito, muito, muito engraçado. E eu não sou do tipo de pessoa que gosta do tipo de pessoa que o Daniel é, mas o Daniel me conquistou pra caramba. E a Six é uma espécie de versão feminina do Daniel. Então, a química entre os 2 funciona muito, muito, muito legal. O que eu não esperava é que essa novela de 150 páginas pudesse me surpreender tanto, pois a história dos 2 não é exatamente tão simples assim quanto parece. E na metade da novela existe um plot twist que faz a cabeça de qualquer um explodir. Então, depois de você rir tanto no começo da história, você se pega chorando, porque sim, eu chorei com esse livro. E eu achei a forma como os personagens reagem ao que acontece aqui foi muito, muito, muito crível. No começo eu quis ter um pouco de raiva da reação do Daniel, mas depois eu entendi por que ele estava agindo daquela forma. E eu acho que não existiria outra forma legítima dele reagir a essa bomba que cai no colo dele. A Colleen Hoover, ela consegue contar uma história completa em 150 páginas e parece que não está faltando nada. Tudo foi muito bem encaixado, tudo foi muito bem transposto para o papel. E o mais legal é que no começo do livro nós temos a história da própria Colleen Hoover. E eu chorei também com a história da Colleen Hoover, eu confesso. Enfim, dei 4 estrelas para Em Busca de Cinderela, da Colleen Hoover. Eu super, super recomendo essa história aqui, porque eu achei emocionante e real e encantadora. E, enfim, leiam Em Busca de Cinderela. E depois de Em Busca de Cinderela, eu acabei pegando um livro que eu não esperava ler tão cedo, mas que eu queria muito, muito, muito ler, e acabei ganhando de presente da fofa, da incrível da Alice Cunha. Alice, um beijo do gordo, muito, muito obrigado mais uma vez. Enfim, eu vou contar as circunstâncias desse presente no nosso book haul, mas o livro que eu li foi No Limite do Perigo, da Kate McGarry, o 3º volume da série No Limite da Atração, lançado por aqui pela editora Verus. Esse livro, ele conta a história do Isaiah
e da Rachel. O Isaiah, pra quem não sabe, é o melhor amigo do Noah do primeiro volume e ex-namorado da Beth do segundo volume. Então, quando você termina de ler o No Limite da Ousadia, você se pega se perguntando o que acontece com o Isaiah. E aqui a Kate McGarry traz essa história pra gente. Pra quem nunca leu a série No Limite da Atração, ela conta a história do Noah, do Isaiah e da Beth. Os três são três jovens que estão no sistema de adoção dos Estados Unidos. Então são três garotos que enfrentaram barras pesadíssimas. O mais legal desse livro é que a Kate McGarry simplesmente desconstrói a visão que a gente tem do Isaiah. Desde o começo, a gente sempre tem aquela visão meio mal encarada, meio drogadinho, meio rebelde do Isaiah. E nesse livro aqui, nós entendemos o porquê que ele projeta essa personalidade para as pessoas. E sim, eu falei certo, projeta. Mas como ousa? Põe-se no seu lugar. Além de nós conhecermos o outro lado do Isaiah, nós conhecemos também a Beth, que é uma menina do lado rico da cidade, de uma família que super protege ela pra caramba. Mas o mais legal é que ela compartilha uma mesma paixão com Isaiah, que é essa paixão por carros, por velocidade, por dirigir. E o mais legal é ver que, mesmo assim, a Rachel e Isaiah são pessoas muito iguais, apesar de virem de mundos completamente diferentes. E a Kate McGarry é mestre em construir histórias incríveis e reais e com personagens muito bem escritos. Em alguns momentos você está rindo, em outros momentos você está chorando e você está com ódio do personagem, depois você quer abraçar o personagem. E, enfim, foi um misto de emoções sensacionais que eu tive com No Limite do Perigo. Eu dei 5 estrelas para o terceiro volume da série No Limite da Atração. Cada história, como eu disse, é completamente diferente da anterior. Eu já estou muito empolgado pelo quarto volume, que vai ser com um dos irmãos da Rachel. E sério, se você ainda não leu nenhum livro da série No Limite da Atração, leia. É um dos mature young adults mais sensacionais que tem no mercado. Simplesmente leia, 5 estrelas, muito mais do que recomendável. E o último livro que eu li em julho, na verdade eu finalizei agora em agosto, mas foi Brilhantes, do Marcus Sacchi, o primeiro volume da duologia que foi lançado no mês passado pela editora Galera. Brilhantes é um livro sci-fi que se passa no mundo se a partir dos anos 80 começassem a nascer crianças superdotadas e como é que as pessoas, como é que o planeta iria reagir a esses brilhantes, como o título diz. Apesar da história ser atual, ela é um grande e se. E o mundo, como está aqui em Brilhantes, ele está completamente diferente. A tecnologia, por causa dos Brilhantes, é muito mais avançada. Vários atos históricos que aconteceram no decorrer, a partir dos anos 80, não aconteceram porque os Brilhantes surgiram. Basicamente, a grande maioria dos normais sentem medo do que os Brilhantes podem fazer, e os Brilhantes são uma minoria segregada na sociedade. E eles acabaram criando uma resposta a toda essa aversão que a mídia e que a população criou contra eles. E a principal resposta tem como nome um brilhante chamado e conhecido como John Smith, que é um dos maiores terroristas do universo do livro. E para caçar esse terrorista brilhante, o governo ele tem um brilhante também, que é o melhor agente de uma agência criada para controlar os brilhantes, que é o DAR, e nós conhecemos o Nick Cooper. O Nick também é brilhante, mas já pelo começo do livro você percebe que ele meio que se exclui da população de brilhantes. Apesar desde o começo você perceber que ele usa esses dons dele para caçar os brilhantes terroristas, por assim dizer. E essa é a premissa que eu posso dizer do livro sem entrar em muitos spoilers. Mas a primeira coisa que eu posso dizer sobre esse livro é que, apesar dele ser publicado pela Galera, esse livro não é um jovem adulto. Esse livro é um livro completamente adulto. Sim, isso foi um choque para mim. A trama que o Marcus Sacchi cria do terrorismo e do governo com medo dessa minoria superdotada. E essa minoria superdotada com medo da população em geral, pois eles não são compreendidos. E essa tensão entre os dois grupos, os paralelos que o Marcus Sacchi cria nesse livro aqui são incríveis, porque você pode trazer muito bem toda essa tensão e trazer para o mundo real. E ver como o ser humano não consegue lidar com o que é diferente.
E isso foi muito, muito, muito genial. O lado sci-fi, o lado meio distópico, por assim dizer, do livro é incrível, é genial, eu não tenho que tirar nem pôr. A história de Brilhantes é arrebatadora. Mas esse livro não foi perfeito para mim, por dois motivos. O primeiro foi a narrativa. O livro ele é narrado em terceira pessoa, ele tem momentos de bastante ação, mas em alguns momentos ele entra numa lentidão que eu acho que prejudica bastante a história. Algumas cenas eu considerei bastante desnecessárias. Tipo, o Nick ele tá no meio dessa caçada contra o terrorista mais perigoso e mais fodão do mundo. E no momento ele simplesmente vai no par e enche a cara e sai com uma garota. E você fica... É sério que esse momento é realmente necessário na história? E isso me leva ao meu segundo problema do livro, que foi o Nick Cooper. Eu simplesmente não consegui me conectar com o protagonista do livro. No começo nós somos apresentados a esse super agente, a esse cara super profissional e que sempre pensa na família e que se preocupa bastante com o destino dos dois filhos, que por sinal um é normal e a menina mais nova é uma brilhante. Então você meio que começa a gostar dele, mas aí ele tem toda essa visão dele se excluir do grupo do qual ele faz parte. E em vários momentos ele parece que ele se esqueceu que ele é um pai de família, tanto que se, sei lá, se a história fosse narrada por um garotão e se os filhos dele fossem irmãos dele, eu acho que não faria diferença nenhuma. Muito pelo contrário, eu acho que seria muito mais crível, porque realmente não senti essa preocupação paterna por parte do Nick Cooper. Ela surgia em momentos muito específicos em que parece que o autor queria arrancar de você uma certa emoção, e depois ela sumia completamente. Ele falava, não posso pensar nos meus filhos, e ele não pensava, e ele passa metade do tempo, metade do livro, assim. Mas apesar dessa narrativa um tanto quanto cansativa e apesar desse protagonista que não me conquistou de jeito nenhum, é um livro com uma história simplesmente genial. Os temas políticos que o Marcus Sackey traz aqui e os paralelos que ele cria, por exemplo, com o 11 de setembro, que na história não aconteceu, é incrível. Eu acabei dando 3 estrelas porque eu acho que se eu desse mais, eu não ficaria feliz, e se eu desse menos eu seria muito, muito, muito injusto com a história. Mas eu quero ler a continuação para saber aonde a história, o universo de Brilhantes vai parar. Mas Nick Cooper não foi um dos melhores protagonistas que eu já conheci na vida, não mesmo. E por último, em julho eu acabei lendo apenas um livro digital, que foi o Smart, Sex and Secretive, da Tammy Faulkner, que conta a história de um casal um tanto quanto diferente, já que a protagonista ela tem dislexia e o rapaz é surdo. Sim, problemas de comunicação são um pinto para eles. E o primeiro volume, que eu li em 2013, se eu não me engano, termina de uma forma completamente... Meu Deus, o que é que vai acontecer agora? E o segundo volume retoma exatamente do ponto onde o primeiro volume termina. E a autora, Tammy Faulkner, conta como é que esse casal vai acabar resolvendo todos os problemas deles e todas as diferenças, pois existe bastante diferença, né? Além dele ser surdo e além dela ter dislexia. Eu gostei bastante do foco que a Tammy Faulkner cria em família, em relação familiar. A Emily e o Logan, que são os protagonistas, eles são personagens que não fazem mimimi. E a Tammy Faulkner, ela sabe desconstruir clichês de livros novo-adultos. Ela apresenta um clichê de livro novo-adulto e ela não vai seguir para aquele caminho. Ela contorna o que poderia acontecer. Isso é muito legal. Enfim, é um novo adulto muito, muito, muito adorável. A Emily e o Logan são muito, muito, muito carismáticos. Eu dei 4 estrelas para Smart, Sex and Secretive. E sim, as capas são bizarras, as capas dessa série são horrorosas, mas a escrita da Tammy Faulkner é muito gostosa. Bom, pessoal, foi isso tudo que eu li no mês de julho, no mês passado. Enfim, se gostou do nosso vídeo, clique aqui embaixo gostei, vai estar ajudando bastante ao canal e a pessoa que vos fala. Se você ainda não é inscrito na minha estante, seja muito bem-vindo ao canal e se inscreva para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Curta a fanpage da minha estante lá no Facebook, onde eu posto todas as novidades durante a semana. Eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações. Bom, eu estou sabendo que o YouTube não está disponibilizando para todos os inscritos as atualizações do canal, então para quem quiser seguir todas as atualizações do canal,
É só aqui no botãozinho de inscrito, no botão configurações do lado de inscritos, e você marcar para receber todas as atualizações da minha estante, para você estar sempre sabendo quando tem de novo por aqui. Enfim, se você já leu algum desses livros, ou se você pretende ler algum desses livros, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber a opinião de vocês acerca de cada um, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, por que não gostaram. Enfim, você sabe que eu adoro a nossa conversa que a gente sempre tem aqui embaixo, pois aqui foi o Henri Beneto para mais um vídeo do blog Na Minha Estante. Tchau pessoal, e até o nosso próximo encontro.